Fala, minha fiel torcida, um bom dia pra você que tá chegando aqui agora no nosso canal aí. Vamos acompanhar mais informações do nosso timão, o que se esperar do Corinthians hoje contra o Capivariano. Então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo. Possivelmente Caio César estará escalado para o jogo de hoje. Também o o Kaká também poderá estar escalado hoje, tendo mais uma oportunidade aí no timão de estar revertendo a situação aí que está meio complicada para ele aí, que não vem desempenhando um bom jogo dentro de campo, Hugo Souza e muito mais. Então deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e se você não é inscrito ainda, corre lá, se inscreva no nosso canal, porque todos os dias de manhã buscamos informações atualizadas do timão para deixar vocês totalmente atualizado aí de tudo que está rolando nos bastidores do Corinthians. Domingo é guerra. Então, acho que hoje é um time mexido? Com certeza, com certeza. O Dorival ele tem batido muito na tecla desse planejamento, né, André? Para um início de temporada. Se a gente for pensar que o Corinthians se representou dia 3 de janeiro até o dia 1º de fevereiro, a Supercopa foram 7 jogos, né? Então, um intervalo de tempo para descanso muito curto, depois de uma pré-temporada que também foi muito curta. Então, a gente deve pensar assim nos jogadores que não foram titulares na Supercopa domingo contra o Flamengo, talvez com exceção de Hugo Souza. O Hugo, eu tive a oportunidade de perguntar para ele no começo da temporada se havia um planejamento também de rodízio para ele, né? Pensando no Cauê, no Felipe Longo. E ele falou que é muito da personalidade dele, que ele, quando se sente bem para jogar, ele quer jogar mesmo esses jogos nos quais o técnico Dorival Júnior faz uma rotação maior de jogadores. Mas ontem tivemos uma exclusiva, já já estará disponível aí nos nossos canais oficiais aqui da TNT. O técnico Dorival Júnior falou que é uma avaliação que parte muito mais dele, com o departamento de fisioterapia, né? Uma análise ali da galera do departamento médico, do que necessariamente de uma opinião do jogador. Então eu acho que eu botaria ainda o Hugo Souza ainda assim titular, ele se sentindo bem e clinicamente estando bem para a partida. E aí um restante, os 10 jogadores de linha aí bem mexidos, talvez com André Ramalho começando como titular, porque não foi titular contra o Flamengo, o Garro, a mesma coisa, que entrou no segundo tempo, quem sabe o Caio César já tendo uma primeira oportunidade entre os 11. Então, eu tava vendo aqui uma possível escalação, já começando a me preparar pra transmissão e tal, Bibi. É, tem alguns nomes aí bem interessantes, né, que a gente vai poder ver em campo. O lateral que chegou agora, Pedro Milan, certo? Isso. A gente tem a volta do Tchoca, né, que acabou que não deu certo. Aliás, Bibi, vazou a razão pela qual, porque falaram de exames médicos, né? Que ele não foi aprovado nos exames médicos. Mas aí chegou aqui ele foi aprovado nos exames médicos para retornar ao Corinthians. Alguém conseguiu mais informações sobre isso, Bibi? É joelho, é algum problema no joelho. O staff do Tioca se manifestou e falou que achou muito irresponsável até um exercício de futurologia que o departamento médico do Torino fez para daí reprovar o jogador nos exames médicos realizados por lá. O Corinthians não dá detalhes, o Corinthians até se disse pego de surpresa, né? Porque o Tioca ele estava em condições de jogo. No domingo que o Corinthians oficializa a liberação para ele viajar para a Itália, ele estava relacionado para aquela partida contra o Velo Clube, né? E de fato voltou ao Brasil e passou mais uma vez por testes, por exames e foi mais uma vez aprovado, tanto que muito possivelmente possa ser titular hoje. Mas detalhes não vieram. Quando eu fui atrás, inclusive, a resposta foi: quem tem que responder é o Torino, porque o Corinthians e o staff do jogador que acompanha ele muito de perto entende que o Tioca tem plenas condições de jogo. Né? Estranho. Ô, André, Ah, ah, até para trazer, ele teve uma lesão na base 7 anos atrás. Há uma má formação ali no joelho dele, mas nada que impeça o exercício do futebol. entendi. As minhas fontes entendem que não deve ser esse o problema, porque de fato foi 7 anos atrás e nos últimos 7 anos ele não teve nenhum tipo de intercorrência por algo no joelho. E aí o staff dele traz esse exercício arriscado de futurologia. Talvez o departamento médico do Torino tenha entendido que esse problema poderia voltar a aparecer num curto, médio espaço de tempo. É. Bom,
Tá aí de volta, tá disponível e deve inclusive ir pro jogo hoje o João Pedro Choca. Você falou do Garro, né? Que de repente vai ser titular hoje, o Caio César, de repente até o Pedro Raul, o Bibi. Ele é o Guinegão, né? Se a gente for pensar ali num Hugo Souza, Pedro Milans, André Ramalho, Choca e o Hugo. Aí eu tenho um pouco mais de dúvida se o Hugo vai ser titular, mas lembrando que enquanto não há o acerto definitivo com o Andileri, as opções são realmente Bidu, que é titular absoluto, e o Hugo. E aí o meio de campo com o Charles, o Matheus Pereira, o Rodrigo Garro, e aí Vitinho, Caio César e Guinegão, ou de repente ainda Vitinho, Caio César e Pedro Raul. Acho que talvez sejam as grandes dúvidas aí para o técnico Dorival Júnior, ele que rodou bastante o ataque quando teve a necessidade de entrar com o time não chamado titular. Boa, boa. Interessante, uma escalação interessante aí. Torcedor corintiano, convite tá feito, 19h45, Corinthians e Capivariano, exclusivo na TNT e na HBO Max. Estaremos lá na Neoquímica Arena. Alguém coletou, Bibi? E aí você já pode falar, você tá levantando o dedinho, você já pode falar. Mas alguém conseguiu coletar os R$400 prometidos pelo Carrídio para encontrar o Martínez? É recompensa, né? Tá aumentando, né? Porque o Martínez ofereceu 400, o André Ramalho disse que poderia ser 500, o técnico Dorival Júnior, quando conversou com o Neto, falou que daria mais 100. Então o negócio tá escalonando. De fato, continuamos sem nenhuma atualização. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar com o técnico Dorival Júnior, né? Concedeu uma coletiva de imprensa e ele falou que não sabe nada além do que a imprensa também sabe. Logicamente, hoje a gente pensa, o Martínez perdeu um mês todo de janeiro, né? Então não dá nem para descartar que ele volte ao Brasil e tenha todo esse mês descontado e ainda, de repente, uma multa de 40% em cima do mês de fevereiro. E em termos esportivos, ele entre para o fim da fila, né? Porque o Lucas Silvestre, filho auxiliar do Dorival, concedeu uma entrevista ontem também para o canal do Pedro Guedes, que trabalha aqui na TNT com a gente, e ele falou: o Martínez seria titular na Supercopa do Brasil. E acho que quase todo torcedor pensa isso, né? Porque é um jogo com a cara dele. Então, por isso eu imagino o Dorival não abrindo mão de ter esse jogador, mas sim ele sendo multado e sim ele entrando num final de fila quando ele, enfim, voltar ao Brasil. Cara, o Martínez, você tem que tirar o chapéu pra ele. Tem que tirar o chapéu. O cara simplesmente, como a gente fala lá na Bahia, deu o zigue. Ele falou: eu vou porra nenhuma, vou voltar das minhas férias antes? Vou nada! Nada! Não, eu tô renovando o passaporte. Irmão, o passaporte já dava pra ter renovado e já tá vencido o passaporte. Ele ligou, apertou o botão e falou: volto nada, lá pra março eu apareço. Tá muito esquisito isso aí, cara. Tá muito esquisito. Muito, muito, Bibi, muito. Se você souber de alguma coisa, você me conta, hein? Com certeza. Eu sabe que ontem eu perguntei na exclusiva pro Dorival, todo mundo fala que o Dorival é meio paizão, né, André? E daí eu perguntei se esse lado meio paizão dele, meio gente boa, amigo de todo mundo, pode facilitar o retorno do Martínez. E ele falou assim: facilita, acho que facilita, mas ninguém é uma única coisa só. Se eu for só paizão, eu vou perder o respeito dos outros jogadores, porque os jogadores, eles podem não ser extremamente letrados, extremamente inteligentes, mas eles estão atentos a tudo que a pessoa do treinador faz, né? Então ele deu a entender que, tipo, não adianta só passar a mão na cabeça, de fato, numa situação dessa, senão ele pode até mesmo perder o grupo do Corinthians, né? Cara, e alguém falou aqui, o Rafael, a omissão da diretoria é estranha também. Eu não acho que a diretoria esteja totalmente omissa, mas pelo menos publicamente ainda não teve algo do tipo: olha aqui, ó, nós vamos romper o contrato do cara, onde já se viu, nada. Tem muita diplomacia aí sendo utilizada. Mas tá muito esquisito. Porque qualquer outro, ô Bibi, se sou eu o diretor, eu falei: irmão, não precisa nem vir. Precisa nem vir. Ó, já tá aqui. O senhor, inclusive, pague a multa por abandono de emprego, por abandono de contrato. E acabou, nem volta. Não, você tá renovando mesmo o passaporte? Não se dê ao trabalho. Não se dê ao trabalho. Tá muito esquisito essa história. Muito O André, principalmente no momento, a partir do momento que o Martínez ele solta uma nota
contradizendo o que o técnico Dorival Júnior vem falando nas coletivas, né? Que ele mantém contato frequente com todo mundo, dando explicações e tal. Então eu acho que ficou mais gritante ainda essa omissão externa da direção do Corinthians, porque ele falou uma coisa que o técnico Dorival Júnior, 2 dias antes e 3 depois, falou que não, isso não está acontecendo. Então, ele expôs o Dorival expõe o jogador, e eu acho que faria sentido a direção, né, na figura não necessariamente do Stabile, mas do Marcelo Paz, vir publicamente e explicar, até para contemporizar, não necessariamente jogar a torcida contra o Martínez, mas também não deixar o Martínez como aquela nota é o que vale, eu tô fazendo o que eu posso, eu queria muito estar ali, eu amo o Corinthians e tal, mas as coisas estão difíceis. Tanto que o Dorival, ele fala, ele tá com passaporte para vencer, e ele entende que o Martínez poderia ter pisado na Venezuela e já ter dado entrada no pedido, né? Antes do Maduro ter sido capturado e tal. Daí o Dorival fala na coletiva, olha, eu tô com meu passaporte para vencer. Se eu deixar para a última hora, eu também vou ter problema para viajar, tem uma Libertadores da América e tal. Dando uma indireta Bibi, do que poderia ter sido feito. Bibi, a gente que trabalha viajando, toda hora precisa. Às vezes você vai de supetão. Ó, tamo embarcando, vamos fazer o jogo de lá, vamos não sei o quê. Você tem que estar com os documentos todos em dia. Eu sei o dia que vence o meu passaporte. Meu passaporte vence no dia 19 de fevereiro de 2029. Eu sei o meu também. Eu sei de cabeça, velho. Eu trabalho com isso. Quando a gente chegar lá no final de 28, eu já começo a reunir toda a documentação necessária para não ficar um dia sem o meu passaporte. Essa história, desde o início, eu suspeito que tem a grana envolvida. Mas como eu não tenho prova nenhuma, não tenho, né? Mas assim, o cara não se apresenta, também não manda notícias, não... Bibi, só pra gente encerrar, eu vi ontem, daqui a pouco eu até vou colocar a parte que ele fala na coletiva sobre seleção brasileira, porque eu acho interessante repercutir com a galera aqui. Mas ontem você teve uma exclusiva com o Dorival, né? Ricardinho e eu. Você e Ricardinho com o Dorival. Ele chegou a falar de seleção brasileira porque, assim, ele revela uma mágoa, parece, assim, ainda muito grande, né? Com a maneira como ele foi tratado na seleção. E aí, acho que não só pela CBF, mas também pela crítica, né? Pelos comentaristas, enfim. Por nós, da imprensa. Ô, André, na coletiva, tu vais mostrar, né? Ele fala que não tem mágoa. Ele fala, não tenho nenhum tipo de mágoa nesse sentido. Mas aí adiante, a resposta dele indica que sim, há uma mágoa ali. Mesmo que ele queira trabalhar positivamente essa mágoa, há uma mágoa ali, porque ele fala, né, que os números dele, em linhas gerais, são muito parecidos com o do Ancelotti. Ele tinha 16 jogos, 2 derrotas. O Ancelotti tem 8 partidas, 2 derrotas também e tal. E depois, na nossa exclusiva, ele fala, ó, o Ricardinho até fala assim, eu não vou te perguntar mais sobre seleção brasileira. E aí o Dorival fala, eu não quero falar mais sobre seleção brasileira, eu desejo todo sucesso, como todo brasileiro, eu espero que a gente vá para a Copa do Mundo e seja campeão, nananã. Então, na nossa exclusiva, ele meio que coloca um ponto final. Mas toda vez que a gente tem a oportunidade de conversar, assim, em off, com o Dorival, dá para ver que ele sente uma mágoa em relação a como ele foi criticado e também por quem ele foi criticado. Dorival é uma figura que se relaciona muito bem com vários de nós, né, jornalistas. Então eu acho que ele pegou assim, ele logicamente acompanhou ou recebeu cortes e tal, e aquilo ficou marcado, porque ele entende que foram críticas muito mais duras do que necessariamente só uma análise de um trabalho que não tenha sido muito bom. Bibizinha, 19h45, Corinthians e Capivariano, estaremos juntos lá na Neoquímica Arena. Obrigado, viu, pela sua presença. De nada, André. Lembrando que na última partida que o Corinthians mexeu bem assim contra o Velo, o Dorival precisou colocar alguns dos titulares no segundo tempo, tanto que o Yuri Alberto ele faz o gol que conquista a vitória, né? Se Yuri entrar, Carrijo entrar e André, que aliás tem jogado muito bem, né? Um dos jogadores aí revelados, a gente pode dizer assim, pelo técnico Dorival Júnior, são 3 pontos de atenção, porque os 3 estão pendurados, o que significa que se levarem cartão amarelo hoje, ficam fora
do derby do próximo domingo. Ah, e o derby custa os mesmos 3 pontos que o Capivariano. A gente sabe que no fim das contas a matemática não é bem assim, né? Não é, não é. A matemática definitivamente não é bem assim quando se envolve um Corinthians Parmeira.